A votação da reforma trabalhista pode ser concluída esta semana na Câmara dos Deputados, com modificações em mais de 100 pontos da consolidação das leis do trabalho e uma série de novos dispositivos previstos. A pauta é uma das prioridades do governo Temer, ao lado da reforma da Previdência, que também avança no Congresso, mesmo sob protestos de entidades sindicais e movimentos sociais. Qual o impacto das medidas para os trabalhadores e cidadãos em geral? É esse o tema para a nossa conversa com o deputado estadual Celinho do Sintrocel, do PCdoB, presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da Assembleia de Minas, que realiza esta semana nova audiência pública sobre as reformas. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Marco Antônio. É sempre um prazer estar aqui falando na TV Assembleia, no programa Mundo Político, com todos os nossos telespectadores. Deputado, depois da aprovação da terceirização, a Câmara inicia nesta quarta a votação da polêmica reforma trabalhista que vem sendo bastante criticada pelos sindicatos e movimentos sociais. Qual a sua avaliação dessa reforma, os pontos que o senhor considera mais críticos no projeto? A nossa avaliação, Marco Antônio, é a avaliação mais pessimista possível. É a avaliação mais negativa que todo o movimento sindical está fazendo. Primeiro, tem que deixar muito claro para todos os nossos telespectadores: não existe nenhuma proposta de reforma do governo federal, nem para trabalhista e nem para previdenciária. O que está se propondo por parte do governo federal é uma verdadeira retirada de direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Acabam com a nossa CLT, acabam com os direitos constitucionais garantidos a cada trabalhador, a cada trabalhadora, a cada cidadão, a cada cidadã. Ao mesmo tempo, a proposta que eles vêm com ela é uma proposta cruel, é uma proposta criminosa, é uma proposta que só contribui para prejudicar a massa trabalhadora. Primeiro, quando nós vamos dizer sobre trabalhista, como é que nós podemos entender que dentro dessa proposta vai ajudar o trabalhador se esta proposta aumenta a jornada de trabalho? Hoje nós temos assegurado por lei uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. Com a proposta que vem pelo governo, ela amplia essa jornada. Autoriza também o chamado trabalho intermitente, né? Ao mesmo tempo, além de autorizar o trabalho intermitente e ampliar a jornada de trabalho, ela escraviza o trabalhador, dando um excesso de jornada de trabalho. Isso vai contribuir para quê? Para adoecer mais. Isso vai contribuir para que o trabalhador possa participar de um maior número de acidentes. Isso vai contribuir para que o trabalhador possa ter mais óbitos com acidente do trabalho. É uma verdadeira precarização. Quando você fala do nosso intervalo de alimentação, a legislação hoje prevê que você tem garantido de no mínimo 1 hora de alimentação e no máximo de 2, a cada 6 horas de trabalho executado. A proposta que vem pede para fracionar. Quando você fraciona um horário de descanso para preservar a sua saúde, em que lado isso está beneficiando? Está beneficiando o lado empresarial, não beneficia em nada a vida do trabalhador. Quando você cria um excesso de jornada de trabalho, ampliando a jornada de trabalho, e determina a criação de um banco de horas, banco de horas é para quê? É para não pagamento de horas extras, que é um outro direito que está previsto na nossa CLT. Tudo isso está contribuindo para prejudicar com o trabalhador. Quando se fala, então, que o negociado deve prevalecer sobre o legislado, que é o que prevê a proposta, os efeitos práticos seriam para que dispositivos como esse que o senhor falou possam ser acordados entre patrões e empregados diretamente. Marco Antônio, essa proposta do legislado sobrepor o negociado sobrepor o legislado, é uma proposta que, na minha avaliação, eu sou deputado estadual, cheguei nessa casa em 2011, eu tenho a origem como defensor dos trabalhadores, sou sindicalista e já assisti muitas negociações, já participei de muito processo de campanhas salariais de database.
E hoje eu estou vendo como o movimento sindical está totalmente fragilizado. Quando há uma proposta dessa natureza, eles querem tão somente acabar com a nossa justiça do trabalho. Porque o que está dentro da CLT, o direito que está previsto na CLT e os que vão estar previstos poderão ser alterados para menor numa negociação de acordo. O patrão chega num sindicato, faz uma pressão em cima de um sindicato, se os trabalhadores não tiverem mobilizado, eles vão ter que aceitar aquela proposta colocada pelo patrão. Isso visa o quê? Mais uma vez, a retirada de direito. Então, o movimento sindical, ele não está preparado para poder ter essa oportunidade. E isso, para nós, é das maiores preocupações, é uma das maiores aberrações, porque é para acabar com tudo que foi conquistado pelos trabalhadores. Se você tem um acordo coletivo negociado, e nesse acordo coletivo, numa convenção coletiva, você tem lá um plano de saúde negociado, você, a chegar no momento que a empresa vai chegar e dizer que não tem mais condições de pagar esse benefício, o sindicato vai ter que aceitar, porque negociou. E se está no acordo, é lei, isso não pode ser retirado. Se tem lá um benefício previsto na CLT, que você tem que ter uma jornada de trabalho de 44 horas, podendo ser mais excedida por mais tantas horas. Você vai poder negociar que a jornada de trabalho vai poder ultrapassar a 48 a 50 horas. Cada empresa, cada segmento, cada setor, ele vai administrar os seus interesses. E o movimento sindical vai ficar muito fragilizado com isso. Isso para nós é nocivo, isso para nós é prejudicial. Tem que estar garantido, no mínimo, o que está previsto na lei. Se você vai negociar um acordo coletivo, uma convenção, você tem que negociar acima do que está previsto na lei. E você não pode negociar para reduzir, para prejudicar, para retirada de direito. E o que está sendo proposto coloca essa situação em desacordo, em confronto com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Me desculpem a minha franqueza, mas essa proposta é uma proposta defendida pelo setor empresarial. Essa proposta ela é defendida pelo segmento econômico, que vai tão somente defender os seus interesses. Agora, o governo tenta enfrentar essas críticas com um discurso que é sensível a um tema que preocupa 12 milhões de brasileiros que estão nesse momento desempregados. O governo acena de que essa flexibilização poderia gerar empregos, mais empregos. O senhor discorda? Discordo totalmente. Essa acenação toda que o governo está fazendo, esse discurso todo que o governo está fazendo, é para poder tão somente atender às reivindicações do setor empresarial, às reivindicações do setor econômico. Não vai acenar em nada para beneficiar os trabalhadores. Agora, investimento o país tem que ter, investimento o país tem que conseguir, mas não prejudicando os trabalhadores e trabalhadoras. É por isso que nós não concordamos, é por isso que a minha avaliação é uma avaliação totalmente pessimista, onde essa proposta trabalhista de reforma, que é uma verdadeira retirada de direito, só vai contribuir para prejudicar. Não vai, de fato nenhum, resolver a questão de desemprego no nosso país. Vai simplesmente fragilizar mais. Teríamos que ter uma proposta, votando no Congresso, é para aumentar o número de auditores fiscais, para poder fiscalizar as empresas, para poder aplicar as normas regulamentadoras, defendendo a vida, a saúde, as condições de trabalho, os ambientes de trabalho, defendendo o que foi negociado, a fiscalização do que foi negociado. Aí sim seria uma reforma verdadeiramente para poder proteger os trabalhadores e trabalhadoras. Porque tudo isso que está sendo colocado só beneficia o capital e prejudica sensivelmente os trabalhadores e as trabalhadoras, Marco Antônio. Outro ponto, deputado, que está no projeto em tramitação na Câmara dos Deputados, prevê o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, chamado imposto sindical. O relator da matéria, deputado Rogério Marinho, alega que essa medida visa combater sindicatos de fachada. Como que o senhor avalia a colocação? Eu avalio a questão da contribuição sindical, ela precisa ter uma nova regulamentação. Ela precisa de ter uma mudança realmente, onde o valor que é arrecadado dos trabalhadores
ele seja obrigatoriamente revertido em favor dos trabalhadores, com benefício a essas categorias e de forma a garantir os seus direitos. Só que isso, em muitas das vezes, nós assistimos que muitos do sindicato, não são todos, mas uma parcela muito grande do sindicato, hoje sobrevivem de contribuição sindical. Mas os trabalhadores não vêem nenhum tipo de benefício. O que precisava, que poderia mudar o nome, se é contribuição sindical, eu só entendo que ela não poderia ser de forma aquele que entender que deve pagar. Porque se for assim, o movimento sindical não terá custeio nenhum. Porque o trabalhador com essa dificuldade, com salário baixo, ele vai contribuir como com o sindicato dele? Ele vai deixar de ser sócio, uma pressão empresarial para ele não ser sócio, patrão ameaçando para que se ele for sócio ele vai ser demitido, os sindicatos vão ficar ainda mais fragilizados, vão perder o seu poder de negociação, vão poder perder a sua condição de trazer benefícios para os trabalhadores, mas que precisava regulamentar uma outra contribuição, mesmo que ela fosse compulsória, mesmo que ela fosse de forma obrigatória por todos, mas que tivesse uma fiscalização rígida da aplicação dos recursos em favor de cada trabalhador e de cada trabalhadora. E não é simplesmente com a retirada do direito e falando com o trabalhador que aquele que quiser contribuir, contribui porque não é obrigatório. Eu vejo um equívoco, essa medida também, junto com essas medidas de mudança trabalhista, vai consideravelmente prejudicar e vai sim, meu modo de ver, ajudar naquela hora de negociação até pressionar o sindicato para poder fazer negociação que possa estar prejudicando os sindicatos, os trabalhadores. A despeito de todas essas críticas que o senhor faz à reforma trabalhista, o senhor entende que há modernizações que possam ser feitas na atual legislação? Quais seriam elas? Eu acho que a mudança mais importante em relação, por exemplo, a essa de contribuição, que eu disse, é a contribuição compulsória, mas definindo a que ponto que ela tem que ser empregada, como ela tem que ser empregada e com fiscalização até do próprio Ministério do Trabalho, onde os sindicatos têm que prestar conta. Aí seria uma contribuição onde o trabalhador vai estar vendo que os seus recursos estão sendo feitos e aplicados em favor dele. Não entendo que a contribuição sindical venha a ser repassada para o próprio governo. Se o trabalhador está dando um recurso, uma contribuição, ela tem que ser repassada para o sindicato. E não hoje para o governo, como tem a parte do governo. É uma forma de fazer. Nós precisávamos de assegurar, dentro de uma reforma trabalhista, poder garantir uma jornada de 30 horas para os trabalhadores, para as trabalhadoras. Isso sim vai contribuir, gerar mais emprego para o nosso país. Isso vai, com certeza, garantir a proteção da vida, diminuir os números de acidentes. É esses investimentos, colocar mais curso de qualificação em favor dos trabalhadores, de forma a formar tecnicamente essa contribuição dentro de uma proposta de reforma que deveria ser feito. Garantir obrigatoriamente por parte das empresas o pagamento da participação nos lucros, abrindo qualquer caixa preta, tendo a participação do sindicato para negociar e os trabalhadores ter direito à participação de lucros, independente do segmento, independente da iniciativa da empresa, iniciativa privada dela, qual que é o segmento, qual o setor econômico. Então isso tem que ser muito bem reformado para poder garantir esse direito dos trabalhadores. Porque os trabalhadores certamente encontram-se numa posição na contramão, desvalorizado, com salário baixo, excesso de jornada de trabalho, precarização, exposto a um número altíssimo de acidentes, muitas mortes. O Brasil é o quarto no mundo campeão de acidente de trabalho. Essas reformas que eu entendo que precisariam ser votadas no Congresso pelos deputados federais e pelos senadores. Vamos falar um pouquinho da reforma da Previdência também, que segue avançando no Congresso. O governo já recuou em alguns pontos, deputado, como a redução da idade mínima para mulheres, a idade mínima passando a cair para 62 anos e não mais 65, como previsto originalmente no projeto encaminhado, a redução do tempo de contribuição de 49 para 40 anos e uma diluição nas regras de transição. Essas mudanças são suficientes para tornar a proposta mais palatável? Marco Antônio, não, Marco Antônio. É muito tranquilo da minha parte em dizer
que isso não vai de maneira nenhuma beneficiar os trabalhadores. Todas as alterações propostas pelo governo federal, trazendo a idade da mulher de 65 para 62, o homem que eles estavam propondo 65, continuando 65, não vai permitir que o povo brasileiro tenha o direito de se aposentar. Eu dou um exemplo que a gente possa poder fazer esse paralelo. O mercado de trabalho hoje, nosso brasileiro, tem uma dificuldade muito grande dos jovens conseguir o mercado de trabalho. Para um jovem hoje brasileiro conseguir o mercado de trabalho, ele tem que graduar, ele tem que fazer mestrado, ele tem que fazer especialização. Quando ele tiver com todo esse currículo, com a formação superior, ele ganha o mercado de trabalho. Ao ganhar o mercado de trabalho, a faixa etária dele já está entre 25, 26 anos. Com essa proposta de 65 para ano, 65 anos de idade para homem e 62 para mulher, vai fazer com que os que estão no mercado de trabalho hoje, com essas especializações todas, trabalhem mais. Se vão trabalhar mais, porque vão demorar mais nos postos de trabalho, vai dificilmente gerar mais emprego. E aí aumenta o número de dificuldade da juventude ganhar o mercado de trabalho. Isso para nós não faz sentido. Mas mudar uma situação de uma mulher de 65 para 62 ainda é muito criminosa, porque a mulher tem as suas particularidades. 62 anos para a mulher é muito alto. Não temos como aceitar essa situação proposta pelo governo. O governo recuou? Recuou. Recuou quando ele tirou as Forças Armadas. O governo recuou quando houveram as manifestações de 15 de março, com toda uma parte da sociedade foi para a rua, ele começou a querer mudar algumas alterações. Mesmo essas alterações mudando de 49 anos de contribuição para 40, não vai beneficiar a sociedade brasileira. Isso, para mim, é o fim da Previdência Pública. E como que o senhor viu a disposição do governo em transferir para os governos estaduais a responsabilidade pelas alterações nas previdências, dando um prazo de 6 meses? Olha, o telespectador, né, o governo, com esse discurso, ele quer, de certa forma, tirar toda a tensão, tirar toda a pressão que os deputados federais, que os senadores estavam recebendo. Quando ele viu que os servidores públicos da saúde, da educação, da segurança pública, mobilizando, isso foi mostrado no dia 15 de março, participação nos debates, no Congresso, nas assembleias, ele simplesmente disse: nós temos que tirar essa pressão de cima dos senadores e dos deputados federais para eles votarem uma proposta que continua sendo criminosa, prejudicial, que altera de 65 para 62 para a mulher. Então, tira essa pressão e transfere ela para quem? Transfere ela para os governadores e transfere ela para os deputados estaduais. Porque assim os servidores vão entender, nós não estamos nesse conjunto agora, nós vamos ter que fazer a nossa pressão quando for para as assembleias poder votar, os estados poderem votar. Então isso é uma forma estratégica de querer passar algo que de imediato prejudica somente os trabalhadores da iniciativa privada. Prejudicam e prejudicam muito. Eu quero dar um exemplo dessa proposta, porque na alteração colocada por eles, eles não fizeram nenhuma proposta de mudança. Vou colocar um exemplo clássico. Acabam totalmente, Marco Antônio, com as aposentadorias especiais. E o que é aposentadoria especial? É aquele trabalhador que no exercício da sua profissão, ele está exposto a agentes nocivos, agentes agressivos, agentes físicos, químicos, biológicos, e que debilitam a sua saúde, e ele, certamente, não tem mais capacidade de poder trabalhar. Então, ele tem que aposentar. Tendo essa categoria já prevista em lei, eu sou da categoria dos eletricitários. Não mais terá aposentadoria para a categoria de eletricitário. Se você quiser, você tem que apresentar para o Instituto Nacional de Seguridade Social os agentes, todos eles agressivos, nocivos à sua saúde. Se você conseguir provar, você talvez terá sua aposentadoria concedida.
E aqui eu gosto muito de mostrar que é uma forma de retirar direito. Quando houver a emenda constitucional número 20, no governo do Fernando Henrique Cardoso, com a emenda constitucional número 20, eles acabaram com o direito da aposentadoria do motorista de veículo pesado, carreta, bitrem, trator, aposentar aos 25 anos. Essa categoria tinha direito. Disseram que se ele conseguisse provar, ele teria sua aposentadoria concedida. Todos os trabalhadores conseguem provar, mas o INSS não faz o deferimento do benefício. Deputado, contra essas reformas, tanto a trabalhista quanto a previdenciária, os sindicatos e movimentos sociais estão convocando uma greve geral para o próximo dia 28, sexta-feira dessa semana. Qual a expectativa do senhor em torno da adesão a esse movimento e o quanto ele pode ser decisivo para o futuro da tramitação das reformas no Congresso? Marco Antônio, eu estou muito otimista com a mobilização, com toda a paralisação que vai acontecer dia 28. É a forma mais democrática, é a forma mais correta de fazer toda a pressão, a forma mais correta de sensibilizar os deputados federais e senadores a votarem contra, tanto nessa proposta da reforma da Previdência quanto da reforma trabalhista. Sabemos que e acreditamos que já está em discussão. Ontem mesmo foi aprovada no Congresso o relatório do relator lá